Paz, podeis assentar. Abre comigo aí a Bíblia em 2 Crônicas, no capítulo 25, de 1 a 17. Esse texto está falando sobre o reinado de Amazias. Nós vamos falar sobre o reinado desse homem. O título da nossa mensagem: os 3 erros que nós não podemos cometer, tá? Congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefe de 1000, chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens, valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa, pelo caminho que acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias e, conduzindo seu povo, foi-se ao vale de Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que foram todos esmigalhados. Porém, os homens das tropas de Amazias despedira, para que não fossem com ele à peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram um grande despojo. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, começamos as armas. Eu vou orar com você, e você deixa a Bíblia aberta. Senhor, em nome de Jesus, de todo o coração, muito obrigado pela palavra que será pregada nesta noite, e o aprendizado virá aos nossos corações. Estamos aqui para aprender e para crescer na força do Evangelho, na força do Teu poder. Pai, o Senhor é todo poder e glória, a Sua misericórdia é suprema. Nós somos filhos e ovelhas do Teu pasto. Por isso, Senhor, estende as mãos poderosas do Senhor sobre todos nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos
os nossos filhos, sobre a nossa casa. Abençoa esta igreja e nos dá saúde e proteção na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, irmãos, eu li parte da história, eu não li toda a história. A história ela é mais comprida um pouco, mas eu vou fazer aqui um relato do que faltou para que nós possamos entender bem. Qual o nome do rei do qual eu estou falando? Amazias, filho de Joás, tá? Filho de uma mulher chamada Jeoadã, esposo de uma mulher chamada Jecolia. Esse rei, ele fez algumas coisas que não eram corretas, mas eu quero que você preste muita atenção numa frase de tudo que eu li aqui, que é a chave de todo o mistério. Deus desvenda o mistério dessa história aqui, olha, quando ele diz assim, no versículo 2, olha só o que o autor da Bíblia fala. Fez ele, quem? O rei, o que era reto perante o Senhor. Podia ter terminado aí a frase, não podia? Fez ele o que era reto perante o Senhor. Ponto final, vamos embora para casa, todo mundo abençoado, amém? Mas a frase continua, ponto e vírgula, não porém com inteireza de coração. E a pergunta que eu quero fazer para você, você faz o que é reto diante do Senhor? Quem faz o que é reto diante de Deus, levante a mão. Agora, o problema não é saber se você faz o que é reto diante do Senhor, é se você faz com inteireza de coração. Porque se você faz o que é reto diante do Senhor, hoje e amanhã, e depois da manhã já não é tão reto assim, então você não faz com inteireza de coração. Todo mundo que está na igreja está no caminho certo, supostamente é cristão. Todos nós que estamos na igreja fazemos o que é reto diante do Senhor, mas e outros momentos que talvez nós não estejamos tão diante do Senhor, fazemos o que é reto? Porque diante do Senhor todo mundo é crente. Na casa do Senhor, se você não conseguir ser cristão aqui dentro, você vai ser aonde? Então, teoricamente, diante do Senhor todo mundo é reto, mas e nos momentos em que nós estamos a sós conosco mesmo? Fazemos o que é reto? Não é? Então é sobre isso que eu quero falar. Os 3 erros que nós não podemos cometer. Através da vida desse homem, nós vamos ver 3 coisas horríveis que ele fez, que desaprovaram ele, que trouxe desgraça para a vida dele, e ele entrou para a história como um meio crente, um quase cristão, um quase salvo, porque fez coisas que Deus não mandou fazer. Tudo bem? Que ano que viveu esse homem? 858 a.C. Diga comigo, 858 a.C. Tem quantos anos que essa história aconteceu? Quem sabe fazer conta? 2.858 anos atrás, ou mais. 2.870, o pessoal da matemática aqui, os universitários, já responderam. 2.870 anos. Faz tempo? Muito tempo. Por que essa história está aqui, no seu entendimento? O homem de Deus não tinha o que escrever, aí ele escreveu esse negócio aqui para encher linguiça. Foi para isso? Claro que não. Essa história está aqui porque um dia Deus sabia que nós estaríamos pregando sobre ela. E hoje é o dia que Deus separou para nós falarmos de erros que não devemos cometer. E eu tenho que aprender com os erros dos meus antepassados. Se os meus antepassados não me servirem para nada, pelo menos para não errar como eles, então eles servem. E é exatamente isso que eu vou falar. O nome Amazias significa fortalecido por Jeová. Todo aquele que anda com Deus é um fortalecido por Deus. Quem anda com Deus aqui é fortalecido por Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescenta a cada dia. O Senhor nos concede bênçãos todos os dias. Mas nós precisamos estar antenados, é uma palavra bem moderna.
Precisamos estar de ouvidos atentos ao que a palavra diz. É por isso que você vem na quinta, na tarde da vitória, no domingo pela manhã, amém? Amém. No domingo à tarde e no domingo à noite. Vocês sabiam que tem pessoas que assistem os dois cultos aqui? É por isso que eu não prego a mesma mensagem? Eu fico me sentindo mal de pregar a mesma mensagem, porque eu vou estar pregando a mesma mensagem. Eu falei, não, acabei de falar esse negócio agora. Fica meio hipócrita, né? Então eu acabo pregando duas mensagens diferentes, porque se alguém ficar do culto das 5h30 para o segundo culto, vai ouvir uma mensagem diferente, tá bom? Queridos irmãos, esse homem viveu logo depois de Davi. O pai dele não foi lá muito correto também não. E ele assumiu o reinado com quantos anos de idade? Quem está atento à leitura? 25 anos, é um menino, é ou não é? 25 anos para ser rei de um país é criança, né? E ele reinou durante quanto tempo? 29 anos. No começo começou bem, mas não terminou bem. E o problema, irmãos, até não é o começamento, é o acabamento. É como você acaba as coisas. Você viu o casamento? Toda noiva entra sorrindo na igreja. Mas muitas delas acabam chorando no fórum. O homem, ele quase não ri no casamento, eu não sei porquê. Eles entram sérios, né? Você vê um homem rindo no casamento, você pode fotografar que é inédito. A mulher não, ela já entra rindo lá e vem rindo, dando gargalhada, e aquela coisa, aquela alegria. Mas às vezes começa bem e termina mal. Pasmem, proporcionalmente há mais divórcio entre os cristãos do que os não cristãos. É misericórdia mesmo. Pois bem, voltando aqui. Esse rapaz reinou 29 anos. E começou tudo bem. Olha só que coisa linda que aconteceu aqui. Ele fez um recenseamento, e quantos soldados ele conseguiu contar no exército dele? Acima de 25 anos. Vamos ver quem prestou atenção. 300 mil. Se você tivesse um exército com 300 mil soldados, estava bom ou estava ruim? Bom demais, velho. Bom demais. Gideão venceu uma guerra com 300 soldados. Você tem 300 mil, 1000 a mais, 1000 vezes mais. Então, ele fez um recenseamento e contou 300 mil soldados. Achou que estava pouco. Contratou 100 mil soldados mercenários. O que são soldados mercenários? Eram exércitos que lutavam por dinheiro. Eu chego ali no bairro Promissão, por exemplo, e falo, eu quero contratar aqui 1000 homens para lutar. Eu pago R$2.000 por mês. Se fosse nos tempos antigos, eu levantaria ali, 1000 pessoas. Então existia naquele tempo os soldados mercenários. E o rei Amazias achou que 300 mil estava pouco, foi lá e contratou 100 mil, mas contratou sem consultar a Deus. Tem algum projeto na sua vida que você fez sem consultar a Deus? Sim ou não? Sabe aquele namoradinho que se arrumou que não era da vontade de Deus, também não era da vontade do seu pai, também não era da vontade da sua mãe, também não era da vontade do seu pastor, também não era da vontade da sua melhor amiga, do seu melhor amigo, e você contratou, você começou aquele namoro sem ser da vontade de Deus. Tem tudo para dar errado. E as pessoas ficam fascinadas. A moça, o rapaz, perde a fome quando está apaixonado, e se ela ou se ele soubesse pelo que ele está apaixonado, ele voltaria a comer rapidamente, para não passar nenhum tipo de problema gástrico-intestinal, que vai dar problema gástrico depois. E a mãe fala, minha filha, pelo amor de Deus, sai dessa encrenca.
Ah, mãe, você não entende, jovem é outros papos. Jovem é outros papos, arruma confusão lá e joga nas costas dos pais. Funciona bem assim. Esse moço aqui, irmãos, ele não consultou a Deus e contratou quantos 1.000 soldados? 100.000. É muito? É a metade de Rio Verde, irmãos. É soldado pra caramba. E pagou muito caro. Deus levanta um profeta, o nome do profeta nem é citado. Não sei quem é o profeta. Vai lá e fala para o rei que é para ele dispensar os soldados, que para ele ganhar a guerra, ele não precisa de mais 100, só o que ele tem basta. O profeta então vai lá no rei e chega e fala: eis que te digo, o Senhor mandou te dizer que é para você dispensar os 100.000 soldados excedentes, porque só o que você tem é o suficiente para você ganhar a guerra. O que o rei fala? E agora, o que eu faço? E o dinheiro que eu gastei? E os quilos de prata que eu dei para poder pagar esses soldados? Olha a frase, que frase linda. Muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Irmãos, muito mais do que você tem, Deus pode te dar. Qual que é o primeiro ponto da nossa mensagem? Se contente com o que você tem. Se contente com o que você tem. Mas incrível, nós não nos contentamos com o que temos. Você compra o celular do momento já pensando no lançamento que a Motorola vai fazer o ano que vem. Porque o ano que vem sai o S7, mas eu estou comprando o S6, e esse aqui faz vitamina de abacate, mas o outro vai fazer muito mais. Aí você fala assim: eu comprei esse carro zero agora, mas já na Europa já lançou um novo modelo, e agora eu estou comprando esse carro aqui que é top no Brasil, mas não é top na Europa, e você já leva para casa sentindo que ele está defasado. O mundo faz isso com a gente, sabia? O cidadão casa com a menina de 20 e poucos anos, toda rechonchuda, linda, maravilhosa, totalmente... aquela coisa linda, que eu não sei nem como é que eu falo aqui, mas ele leva para casa pensando: daqui 30 anos eu vou ter algumas decepções. E ele já está pensando no negócio daqui 30 anos. Tudo errado, irmãos. É verdade, eu estou brincando, mas é verdade. Por isso que a Bíblia fala: olha, sabe, honra a moça da tua mocidade, a mulher da tua mocidade, porque ela vai ficar velha. E você também. E a lei da gravidade para o homem é pior do que para a mulher? É ou não é? Eu não sei do que vocês estão rindo, eu estou falando sério. No homem as coisas caem muito mais do que na mulher. E eu não sei por que o homem está achando que é o bonito do momento. Chega lá na frente e quer trocar a mulher por 2 com a metade da idade, mas se a mulher fosse olhar bem, ela trocaria por 4, porque está muito pior para ele. Se contente com o que você tem. Rei Amazias, se contenta com os 300 homens que você tem. Rei Amazias, para com isso. O que Deus tem colocado na tua mão é suficiente para você vencer qualquer batalha. Crente aqui da Batista Nacional, preste atenção. A profissão que Deus te deu é suficiente para te fazer um homem ou uma mulher feliz. O marido que Deus te deu, esse bonitão aí, é suficiente para te fazer feliz. Homem, essa mulher que Deus te deu aí é suficiente para deixar você satisfeito, amém? Então, os filhos que você tem, você não tem nenhum filho trabalhando no Senado e nem na Câmara, mas é o filho que Deus te deu. Talvez você não tenha nenhum filho médico, nem engenheiro, mas seja qual for o serviço, o ofício dele, é o filho que Deus te deu. E a gente às vezes não se contenta com a casa que tem. Eu vim de um tempo que o meu povo morava em casa de adobe. Lembra? Eu vim de um tempo que os meus parentes moravam em casa de pau a pique. Eu vim de um tempo que as pessoas não tinham sofá para sentar, elas sentavam em tamborete.
E hoje, irmãos, nós temos tudo e às vezes não temos nada. Eu falei isso na pregação anterior. A gente não se contenta com o que tem. E aí nos tornamos ingratos. Ingratos com o nosso Deus. Fica parecendo que Ele está sempre devendo alguma coisa para nós. E a Bíblia diz que Deus não deve nada. O rei obedeceu ou não o profeta? Sim ou não? Sim. Obedeceu. Obedeceu. Mandou os 100.000 soldados de Israel embora. Ficou somente com os 300.000 de Judá. Os efraimitas foram embora. Mas esses soldados ficaram tão bravos. Eu não sei por que eles ficaram bravos. Eles chegaram sem dinheiro no bolso e saiu todo mundo com dinheiro no bolso. Não teve que derramar sangue nenhum. Mas o próprio maligno se encarregou de fomentar na mente deles a ira. Eles saíram tão irados porque não foram para a guerra, e mesmo com dinheiro no bolso, que na saída eles mataram 3.000 pessoas. E saquearam alguns vilarejos por onde eles passaram no retorno para o norte. Tudo porque não houve uma consulta expressa para Deus. Falta de consultar a Deus, irmãos, nos leva a gastar além do que podemos. Falta de consultar a Deus nos leva a envolver terceiros na nossa insanidade. Falta de consultar a Deus nos leva a passar vergonha. Falta de consultar a Deus nos leva a arrumar inimigos gratuitos. Falta de agradar a Deus faz com que pessoas sofram no nosso lugar. Falta de consultar a Deus, irmãos, nos expõe à vergonha e ao opróbrio. E olha, eu estou falando para vocês aqui alguém que já fez muita coisa sem consultar a Deus. Hoje eu sou mais cauteloso. Quais são as 3 decisões mais importantes de uma pessoa? A faculdade que ela vai fazer, a pessoa com quem ela vai se casar e para onde ela vai após a morte. Certo ou errado? São as 3 decisões mais importantes, certo ou errado? E nós tomamos essas 3 decisões, muitas vezes de afogadilho, muitas vezes sem consultar a Deus. Se escolhe a faculdade que vai fazer, não pela minha aptidão, mas porque a minha mãe quer que eu seja, porque dá mais dinheiro, porque veste de branco, porque, com todo respeito a quem veste de branco, eu não estou criticando, fazendo uma crítica barata, eu estou dizendo em casos que isso acontece, a salvo as devidas proporções, por favor. Então, as pessoas escolhem a faculdade que vai fazer sem consultar a Deus e consultando o mercado, consultando os seus próprios interesses, consultando às vezes a família. Segundo, a pessoa com quem vai se casar. Eu pergunto para você, se todo mundo consultasse a Deus com relação à pessoa com quem vai se casar ou com quem vai se relacionar, eu pergunto para você, haveria tanto divórcio e tanto problema na vara civil? Não haveria. E é aquilo que eu falei num dos cultos anteriores. Para quem não consulta a Deus para se casar, terá Deus apenas como testemunha, e Ele nunca vai transformar água em vinho no seu casamento. No seu casamento, água vai ser sempre água e vinho vai ser sempre vinho. Eu estou cansado de atender pessoas infelizes nos relacionamentos, porque não tomam decisão segundo a vontade de Deus e vai se relacionando de uma forma ansiosa. Eu atendi uma moça que não está na nossa igreja, que não é da nossa igreja mais, foi há muito tempo. Eu atendi uma moça num estado de depressão, como eu nunca tinha visto ela antes e como eu já vi poucas pessoas até hoje. Ela entrou chorando aos berros na minha sala, totalmente descontrolada, e eu olhei para ela e falei, irmã, calma, o que está acontecendo?
e ela não conseguia falar, só chorava, só desesperada, pensando em suicídio, pensando em morrer. Eu falei: minha irmã, quando você saiu da nossa igreja, há 3 anos atrás, não foi assim que você saiu. Eu não vou dizer que a igreja onde você está é culpada, eu vou dizer apenas que você regrediu bastante, porque não foi assim que você estava quando saiu daqui. O que aconteceu? Eu me relacionei com a pessoa errada, trabalhei com ela, falei: está difícil para mim aconselhar você, você não é dessa igreja. Como é que eu vou aconselhar uma ovelha de um outro pastor? Isso dá problema, isso é antiético. Pede ao teu pastor para te dar uma carta, te liberando para que eu possa trabalhar com você. Daqui 6 meses você volta para lá, eu só quero te ajudar. Foi no pastor, o pastor disse: não dou a carta. Vai olhando. Eu estou falando de igreja evangélica, amém? Infelizmente. Amém. Infelizmente. O pastor não deu a carta, não liberou. Eu não te libero. Ovelha não é gado. E ovelha não está no curral, que você põe a marca e é dono. Nós não temos direito de levar as nossas ovelhas para o matadouro. Em resumo, ela sai desse relacionamento e se envolve com outro pior. Por conta de quê? Por conta de uma ansiedade. Por conta de quê? De uma depressão não curada. Por conta de quê? De não ter consultado a Deus. Meus irmãos, eu chegaria a dizer que 60% do nosso sofrimento somos nós que causamos. Somos nós que causamos o nosso sofrimento. Segundo princípio importante desta pregação hoje, eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui. Versículo 14. Olha comigo, isso aqui é uma história que ensina qualquer um a viver. Versículo 14: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Edom, ou de Seir, como queira. Tomou-os por seus deuses e adorou-os, e lhes queimou. Escuta, quem é que deu a vitória para Amazias? Deus. Que Deus? Jeová. E ele volta da guerra vitorioso ou não? Sim. E o que ele trouxe dessa guerra? As imagens dos falsos. Chegando em Judá, em vez dele continuar seguindo o seu Deus, aquele general de guerra, aquele todo-poderoso, ele coloca no andouro, ele coloca sobre uma mesa, sobre um altar, os falsos deuses do povo que ele matou. O Deus desse povo era tão ruim que o povo perdeu a guerra para ele. E coloca esses deuses ali e começa a cultuar os falsos deuses. Que trem doido é esse, gente? Que loucura é essa do ser humano? Pois o Deus Jeová dá a vitória para ele. Ele vai lá, massacra, mata 20.000 pessoas, volta vitorioso. Em vez de cultuar o Deus que deu a vitória para ele, ele passa a cultuar os deuses que perderam a guerra. Segundo ponto, não troque o teu Deus por nada. Não troque o teu Deus por nada. Pastor, como é que eu tiro uma lição disso? Vou tirar a lição para você. Como diz a do Goiânia, aqui tem café no bule e não me esquento com nada. Quer ver como é que tira a lição? Você nasce, menina, vou usar a menina, a mulher como exemplo. E o Deus Todo-Poderoso te faz uma menina linda e maravilhosa, bonita, inteligente, uma menina agradável de se olhar, menino, um rapaz agradável. Porque existem pessoas mais bonitas do que outras, não adianta nós negarmos aqui, irmãos. Tem homens bonitos e tem mulheres bonitas, mais do que a média. E essa menina, em vez de adorar o Deus que a fez bonita, começa a adorar o seu próprio corpo. Quem entendeu, levanta a mão.
E ela vai para a academia e malha. Pastor, o senhor é contra a academia? Eu não vou, mas não tem nada contra. Aliás, dá para ver que eu não vou, né? Não sei nem falar muito. O modelito não ajuda, né? E ela começa, irmãos, a cultuar o próprio corpo. Sabe o que aconteceu com esse homem aqui? Pior do que os deuses que ele passou a cultuar foi a sua vaidade. Na verdade, ele estava cultuando o seu próprio eu. Foi isso que aconteceu. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu vou, eu sou o melhor. Nós tínhamos um amigo no seminário, quando nós fazíamos teologia, que nós colocamos o apelido dele de The Best, o bom. Tudo ele era melhor do que todo mundo. Não porque eu da Silva Sauro. Vamos trocar o eu por nós. Por que essa igreja cresceu? Por nós. Ou você acha que uma andorinha faz verão? Ou você acha que essa igreja tem chegado onde chegou simplesmente por conta de uma pessoa? Claro que não. O compromisso de Deus não é só comigo, é com a igreja. Hoje está mais ou menos assim. A pessoa termina a faculdade, aí faz um mestrado, uma especialização hoje, ninguém nem fala nisso mais. Aí faz um doutorado, aí faz um pós-doutorado. E eu me lembro um dia que eu estava em Lavras fazendo uma pós-graduação em Biologia Geral, e eu tive uma disciplina lá de Física, Físico-Química, e o professor era pós-doutor, e eu falei, nós saímos ali de um dos pavilhões da UFLA, e fomos para o outro pavilhão, e no trajeto eu fui do lado dele, que é sempre bom estar perto desse povo, e aí eu peguei e falei, doutor, ele falou, doutor não, pós. Vai sentindo, irmãos. Por favor, não me diminua. Pós-doctor, ainda falou em inglês ainda. Pós-doctor. Sabe o que é isso, irmãos? Trocar o teu Deus por deuses menor. Eu estava assistindo um programa de calouros esse dia. Não sou de assistir, mas parei na frente da televisão. Até minto, foi no YouTube que eu olhei. De vez em quando dá vontade de olhar uns negócios antigos. E eu olhei lá um programa de calouro, um desses programas aí de gente que canta. E a moça foi cantar uma música de um cantor chamado Gessé. E quem conhece essa música, Porto de Solidão, sabe que essa música é dificílima. Ela é uma música melosa, dramática e que envolve muita garganta e não é para qualquer aspirante a cantor. Quando a moça chegou, que eu olhei para ela, eu falei, bom, pela aparência não canta não. Mas a gente está acostumado a queimar a língua aí, né? Vamos aguardar para ver. Quando ela começou a cantar, eu falei, Jesus, escolheu a música errada. Essa música não é para ela. Ainda falei para minha esposa, escolheu a música errada. Quando ela acabou de cantar, eu gostei muito do que um jurado falou para ela. Ele disse, minha filha, você escolheu a música errada. Essa música que você cantou é maior do que você. Na vida, irmãos, nós temos que entender que Deus é maior do que nós. Na vida nós vamos entender que a Ele toda a honra e toda a glória. Se você é pós-doutor, se você é livre docente, se você é médico, engenheiro, professor, policial, seja lá o que for, por favor, toda a honra e toda a glória para Ele. Saiba que você não é nada na ordem do dia. Se agrade somente de Deus. 3. Olha o versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem, meçamos as armas. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é isso aí? Quando eu era menino,
eu nunca fui brigão, porque toda a vida fui ruim de Kung Fu. Mas eu caçava conversa com todo mundo. Pensa num cara caçador de conversa. E nós tínhamos um negócio de falar assim, se você for mais homem, pisa aqui. Quem já viu isso? No tempo de vocês tinha isso? Não só no meu tempo, né? Eu era menino de rua. Eu falava assim, se você é mais homem, pisa aqui. E tinha cara que vinha que pisava no pé da gente. Daí eu falava, mas não é com força desse jeito, não. É mesmo. Esse rei aqui, irmãos, ele fez a mesma coisa. Ele mexeu com um rei que estava lá na dele, quietinho, o rei do norte, que era dono daqueles 100 mil soldados que ele contratou. Só que ele ficou muito grilado, porque esse povo, quando voltou para o norte, saiu matando todo mundo. Mataram quantas mil pessoas? E ele ficou apaixonado com o dinheiro que ele perdeu e com as vidas que ele perdeu por conta da falta de responsabilidade dele. E ele chama o rei para a briga. Vem cá, vamos medir as armas. Quem for mais homem pisa aqui. Foi isso que aconteceu. Um homem de Deus, fora dos caminhos do Senhor, é pior do que um ímpio. Toma cuidado com o homem de Deus desviado. Um homem de Deus desviado, fora dos caminhos do Senhor, é pior do que um matador em série. Toma cuidado com um crente desviado. Olha só o que o rei falou para ele. E já vou te dar o ponto. Antes eu quero ler. Porém, Jeoás, o rei que ele desafiou, no versículo 18. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano. Você sabe o que é cardo, gente? Cardo é praga, é erva daninha. Chamando o cara de praga. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro. Quem conhece cedro aqui? Foi num belo Mato Grosso, há 20 anos atrás, lembra? Cedro é uma árvore, é madeira de lei, madeira caríssima. O cardo é uma praga, é uma erva daninha. A erva daninha olhou para o cedro e chamou ele para a briga. Foi isso que... Olha só, aqui, gente, isso aqui é briga de cachorro grande. Olha só, irmãos. O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher ao meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Vai se enxergar. Se enxerga, sua praga. Você está me chamando para a guerra, eu vou acabar com a sua vida. Sabe o que o rei Amazias fez? Ele podia muito bem ter canhãe, podia ou não podia? No entanto, ele não voltou atrás, porque ele sabia que era Deus que estava usando a boca do rei, do reino do norte, e foi para a briga. Levou uma surra, voltou a pé. O rei do reino do norte chegou, e a desonra que ele fez, ele mandou quebrar um muro de Jerusalém em 180 metros. Ele chegou com os seus soldados e falou: faz um buraco aqui nesse muro, para quando eles olharem para o buraco do muro, eles se lembrarem: quem sou eu? Eu sou um rei poderoso que faço buraco no muro. Você derrubar o muro de uma cidade era a maior desonra que existia naquela época. Sabe qual é o terceiro ponto? Não se aconselhe com pessoas erradas. Aonde foi que tudo começou, irmãos? Aqui no versículo 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho. Tomou conselho com quem? Quem é que aconselhou para ele? Quem é que aconselhou ele? Vai que é tua. Quem é doido para aconselhar o rei Jeoás? Era um rei poderoso naquela época. Deixa eu falar para você, com quem que você está se aconselhando, irmão? Quem é que te dá conselhos? Eu vejo pessoas fazendo coisas muito erradas e eu não sei quem aconselha. A Bíblia não é. A Bíblia não dá conselho errado.
Peça conselho para o teu pai, peça conselho para a tua mãe, peça conselho para o teu pastor, peça conselho para pessoas que oram, que se curvam diante do Senhor. Muito cuidado com conversas com pessoas que não te amam, que não têm intimidade com Deus, pessoas de boca pesada, de língua pesada. Olha, muitas vezes você vai receber o conselho errado na hora de fazer o gol. Muitas vezes o diabo vai tentar roubar a tua bênção na hora que a bênção está chegando. Esse cara não podia ter morrido em paz, gente. Esse homem precisava voltar a pé do Reino do Norte. Esse homem precisava ter um buraco no muro dele, e todo mundo passando ali naquele muro e olhando e falando: esse rei vagabundo nosso aí, olha o que ele fez, ó, a bobagem que ele fez. Ó, meu filho morreu na guerra por causa desse rei aí, ó. Uma guerra que ele saiu envergonhado, esse rei não tem moral nenhuma. Irmãos, toma cuidado com pessoas que estão te dando conselho. Talvez você está ouvindo a pessoa errada. Ouça pessoas que oram por você. Ouça pessoas que te carregou no colo. Ouça pessoas, irmãos, que na madrugada se levanta para interceder por você. Toma muito cuidado, irmãos. Esse moço queria me ver, na verdade, destruído. Porque se hoje eu sou um pouquinho que eu sou, é porque eu tenho pedigree, eu tenho família. E um homem sem família, irmãos, está sem referência. Nós temos que ter família. Então, queridos, tudo o que você mais quer não aconteceu na sua vida ainda, mas espera um pouco mais, porque vai acontecer. Você está quase colocando a mão, sabe, no troféu, na bênção, no dinheiro, na vitória, seja lá, na saúde, seja lá o que for. Aí vem um espírito de porco e te dá um conselho dos mais imundos. Então toma muito cuidado. Primeiro, os 3 erros que eu não posso cometer. Eu devo me contentar com o que eu tenho, amém? Amém. E você também. Segundo, se agrade somente do teu Deus. Não troque ele por outro. Terceiro, não se aconselhe com pessoas erradas. E aí você vai ser feliz. As palavras que a gente vai pregando, vai entregando. Tem pessoas que me abordam, falam: pastor, o senhor lembra que o senhor falou isso. E às vezes fala com tanto detalhe que a impressão que eu tenho é que a pessoa gravou com um celular aquilo que eu falei. Mas não é. A pessoa tomou posse com tanta veemência daquilo que eu falei, que ela grava até as entonações que eu usei. E é aí que o milagre acontece. Tem coisas que eu falei aqui, irmãos, que é 100% para você. Que talvez, querido, está nessa situação aí de não se contentar com o que tem. Tudo está ruim, nunca está do jeito que você quer. Pessoas que muitas vezes podem estar aí desagradado com Deus, ou tentando, ou talvez buscando outras alternativas que desagradam a Deus. Primeira coisa que o crente faz quando ele é crente de verdade, ele abandona o horóscopo. E por fim, querido, busque conselho com os sábios. Amém? Eu desejo muitas vitórias para você, muitas felicidades para você. Mulher, homem, tem se movido por carências. Você sabia que existem pessoas que é um poço de carência? Ela quer ser amada, ela quer ter atenção, ela quer que as pessoas olhem para ela, ele quer que as pessoas o chamem pelo nome, ele quer ser notado, ele quer ser amado, ele tem desejo de ser, sabe, acariciado no bom sentido. Isso aí tem nome: carência. É a mãe que não deu carinho, é o pai que foi embora de casa, é o pai que foi alcoólatra, é a mãe que teve muitos maridos, é o pai que teve muitas mulheres, é o pai que viajava muito, ficava na estrada. Isso gera carência em nossas personalidades. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não deixe as tuas carências levar você a tomar decisões erradas. Muitas mulheres se prostituem, aprendam isso. Elas se prostituem para ter por algum momento alguém que a ame, nem que seja por 15 minutos, 10 minutos.
Sabia disso? A carência tem levado muitas pessoas para o homossexualismo, para a prostituição. Então, queridos, não tem carência na tua vida. Jesus, Ele preenche os teus espaços vazios, Ele preenche o teu coração. Pastor, mas eu preciso tanto de uma companhia. Precisa mais do que Jesus? Ele está do seu lado, Ele mora em você. Ai, pastor, eu me sinto tão só. Irmão, onde você está tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você está em 4, ainda quer mais. Então nós temos que começar a trazer essas verdades para que você não tome decisões erradas. Amazias foi um homem que só pisou na bola e pagou caro. Não entre para a história desse jeito. Fez o que era reto perante o Senhor, porém não com inteireza de coração. Amém? Feche os olhos, eu vou orar com você.